Olá, sou o professor Robson Silva trazendo para você a resolução da quinta questão do vestibular da UES de 2026.1, beleza? Mas antes de a gente partir aí para a questão, deixa eu já te fazer aquele pedido maroto. Dá uma curtida aí no vídeo. Se ainda não tiver inscrito, peço para que se inscreva. E também marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal, beleza? Então, gente, sem mais delongas, vamos para a nossa resolução. A questão 43 diz o seguinte: duas partículas A e B partem simultaneamente da origem do plano XY, em movimento retilíneo uniforme, MRU. A partícula A desloca-se ao longo do eixo X no sentido positivo com velocidade constante de módulo VA. Então, pessoal, vamos já frisar exatamente isso aqui, ó. Ele tem a partícula A, ela está se movimentando ao longo do eixo X no sentido positivo e com velocidade VA. Então significa dizer que ele está indo nesse percurso aqui, ó. Esse aqui vai ser o percurso exatamente de VA. Então esse cara é o nosso lindo e maravilhoso VA. Aí ele diz que a partícula B move-se no primeiro quadrante com velocidade constante de módulo VB em uma direção que forma um ângulo θ, onde ele garante, ó, que o θ ele é maior do que zero e menor do que 90. Ou seja, esse cara aqui, ó, vai ser exatamente o nosso VB, ó. O VB vai ser esse carinha aqui, ó. Fazer ele bem aqui assim, ó. Tá aqui o VB. Então, esse bonitinho aqui é o VB, formando o ângulo que ele falou aí na questão, que era θ. Aí, continuando, ele diz o seguinte, com o eixo positivo. A razão VA-VB, então ele tá falando aí que ele quer a razão VA sobre VB, após o início do movimento, de modo que o vetor AB, que conecta as partículas A e B, com origem na partícula A e extremidade na partícula B, permaneça sempre paralelo ao eixo Y, ou seja, com componente horizontal nula. Então ele está dizendo que o AB, gente, ele tem que ficar aqui um pouquinho perpendicular. Então, como eu fiz de uma forma bem aleatória, para poder a gente terminar de ler a questão, né? Então o VB, ele tem que ser perpendicular aqui, ó. Aí eu vou fazer ele aqui, tá? E depois a gente dá só uma aumentada, né, aqui no VB, tá? Vou fazer aqui o VB como se fosse novamente, ó, para ele ir até exatamente aonde se encontra o VAB. Nós vamos chamar então esse cara aqui de VAB, né, que é a resultante. Aí, gente, o que ele continua na questão, né? Como ele quer a razão entre VA e VB, qual a relação trigonométrica que eu posso usar exatamente envolvendo os dois? Lembrando a vocês que o VA é o nosso cateto adjacente e o VB é exatamente a hipotenusa, ó, já que o ângulo aqui tem que ser de 90 graus. Ele garantiu que o VAB tem que ser paralelo ao eixo Y. Então, a relação trigonométrica que a gente pode usar é exatamente a do cosseno de θ, que é o cateto adjacente, que é o VA, dividido pela hipotenusa, que é o VB. Gente, o que ele queria mesmo na questão? A razão entre VA e VB. E o que foi que nós acabamos de achar aqui? A razão entre VA e VB, que é exatamente quem? O cosseno de θ, ou seja, o nosso item correto é exatamente o item A, de muito amor no tuntum de cada um de vocês, beleza? Gente, vejam aí que questão tranquila foi essa da prova da UES, trabalhando apenas a ideia de vetores, componentes vetoriais. Foi molezinha, não foi não, essa quinta questão aí? Então, pessoal, vou ficando por aqui, mas não deixe de acompanhar o canal. Vou estar postando as demais questões ainda hoje, tá? Um forte abraço para você, fica com Deus, beijo no coração e até daqui a pouquinho, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Fui!